escolheu o povo, a nação de Israel, para a ele entregar os seus mandamentos. Não foi ao Brasil, não foi aos Estados Unidos, não foi à Síria, foi a Israel. Foi a Israel que o Senhor entregou as suas ordenanças, os seus mandamentos. Foi ao povo de Israel. E como nós já falamos aqui, foi a única nação em toda a história da civilização. Em toda a história, nunca houve uma civilização, um povo que decidiu morrer pelo seu Deus, a não ser Israel. Quantos morreram em Israel? Quantos? Pelo seu Deus, para não abrir mão dos ensinamentos, para não abrir mão da Torá. A Torá é a lei. O povo de Israel, o povo judeu, eles guardam a lei, os 5 livros da Bíblia, os livros da lei, eles guardam, é a Torá. Eles guardam, porque ali está o princípio. Ali estão registrados os princípios de Deus para toda a humanidade. Aqueles que recebem vida. Amém? Ontem nós falamos sobre sabedoria, não é verdade? Sobre sabedoria. E aqueles que recebem a palavra de Deus como ensinamento e guardam os seus estatutos, é sábio. Amém, queridos? É sábio. E não adianta o homem ter força, não adianta o homem ter dinheiro, se o homem não tiver sabedoria. Uma mulher ela pode ser muito rica, ter tudo dentro de casa, ter uma casa com piscina, ter vários carros na garagem, mas se ela não for sábia, ela não edifica a sua casa. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói. O homem pode ter muita força, o homem pode ter muito conhecimento, o homem pode ter muitas estratégias, mas se ele não tiver sabedoria, ele perde a guerra. Não é verdade? E foi o que aconteceu com o Antíoco. O seu exército era forte e era poderoso. Não é verdade? Além de um exército imenso, ele ali, ainda além de ter um exército com mais de 40 mil homens, ele tinha um exército bem treinado, ele estava acostumado a ganhar. Ele tinha um exército respeitado, mas se levanta um sacerdote com seus filhos, que o que eles sabiam? Eles sabiam que o Deus que eles serviam e temiam é o Deus Todo-Poderoso. Não temeram o exército de Antíoco, e porque tinham sabedoria de Deus, eles ganharam a guerra. Eles venceram o exército de Antíoco Epifanes. Eles venceram o exército grego. Eles lutaram porque eles tinham fé, porque eles tinham sabedoria, porque eles estavam decididos a não abrir mão dos princípios e da lei do seu Deus. Amém, queridos? E pela sua sabedoria eles venceram, porque a sabedoria não era deles, mas era do Deus Todo-Poderoso que eles confiavam. A família de Matatias, aquele sacerdote, eles aprenderam com seu pai a ter uma fé incondicional. Eles não ficaram assustados, amedrontados diante de um grande exército, de um exército forte, de um exército poderoso. Não! Eles confiaram muito mais nos ensinamentos que o seu pai havia passado para eles. Quem começou aquela revolta? Matatias. Foi o pai, o sacerdote, mas ele já era idoso. Um ano depois ele morreu, mas Judas, o seu filho, continuou. E depois os outros também continuaram. Outros se juntaram àquele pequeno exército de homens valentes, de guerreiros do Senhor. Aleluia. E Deus os honrou de tal maneira que eles, inconformados com aquela atitude de Antíoco, que estava decidido a destruir, queimar todos os exemplares da Torá. Onde encontrasse o livro da lei, era para queimar. Você já imaginou, queridos, nos nossos dias, que isso nunca se cumpre em nome de Jesus, mas essa é a vontade do diabo, que todas as Bíblias sejam destruídas? Essa é a vontade de Satanás. Que todas as Bíblias sejam destruídas, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o ensino para que o homem tenha vida. E o diabo sabe disso. Por isso ele quer, a vontade dele, que toda a Bíblia, todas as Bíblias sejam destruídas.
destruídas, para que o ser humano, o homem, não tenha conhecimento de Deus, não tenha conhecimento da salvação. As leis do Senhor é para os filhos do Senhor. Amém, amados? Diante disso, proibidos de celebrar as festas do Senhor, proibidos de ler a palavra do Senhor, proibidos de circuncidar os seus filhos como o Senhor assim mandava, proibidos de guardar o sábado, proibidos de fazer os sacrifícios ao Senhor, acendendo as lâmpadas, não da ranunquiar, mas da... Amém, glória a Deus. Acendendo as lâmpadas da menorá, como o Senhor ordenara. Eles queriam fazer isso no templo, mas estavam proibidos. Estavam proibidos. As suas festas que o Senhor ordenou que fossem celebradas, eles não podiam celebrar. O povo de Deus estava oprimido. O povo de Deus estava a ponto de ser destruído. Mas jamais o povo de Deus será destruído da terra. Amém, queridos? Jamais. Deus vai sempre levantar alguém. Pode ser o menor, pode ser o mais simples. Ele vai levantar alguém, mas o nome do Senhor jamais será esquecido. E o povo de Deus jamais será destruído. Amém, queridos? E aí Deus levanta aquele sacerdote ousado, cheio de fé, cheio de coragem, de determinação, e não se assustou. Chega aquele judeu que já estava convencido pelo exército grego, convencido pela doutrina grega, pelos ensinos gregos, a se sujeitarem àquilo. E chega no altar do Senhor para sacrificar o povo. Matatias não contou conversa. Matou ele e matou o que veio do exército da Síria, do exército grego. E ali começa aquela revolta, porque era uma revolta santa, para não ser destruído o povo de Deus, para que o nome do Senhor não fosse mais profanado como estava sendo. E dali, queridos, levanta-se uma guerra. 3 anos depois que o templo havia sido profanado por Etíoco, onde haviam sacrificado porcos no altar do Senhor, 3 anos depois, aquele altar estava sendo rededicado ao Senhor. Mas a guerra não acabou. Foram mais de 20 anos de guerra. Foi cerca de 25 anos de guerra. E aí, como a gente já contou, né? A história dos Dreidel, ou seja, dos peões, dos dados, que eles utilizaram uma estratégia sábia, para que a história, para o que Deus havia feito, não ficasse esquecido. Lá estavam brincando, aparentemente brincando com o peão, mas na verdade estava propagando um milagre aconteceu lá. E as crianças brincavam com aquele brinquedo, mas estavam tendo conhecimento do que Deus fez. Deus vai sempre levantar homens e mulheres sábios, estrategistas, para que a sua lei, a sua palavra não seja esquecida. As crianças aprenderão a lei do Senhor, os velhos aprenderão a lei do Senhor, não importa a idade, os jovens andarão na lei do Senhor e todos estarão ensinando os princípios do Senhor, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Amém, queridos? Deus escolheu uma nação, Israel, mas todo aquele que recebe esta palavra se torna filho de Abraão. Aleluia! Filho do Deus vivo, aquele homem conhecido como amigo de Deus. E o Senhor chama os seus discípulos também de amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aprendido a importância de preparar o nosso altar, o nosso coração, para receber os milagres de Deus. Amém? Se no seu altar tiver sujo de incredulidade, o milagre não chega. Você tem que remover a incredulidade do altar, do coração, para que o milagre chegue até você. Se no seu altar, queridos, tiver dúvida, o milagre não chega. Se no seu altar tiver indiferença, o milagre não chega. Você não pode ser crente indiferente, você tem que ser crente diferente e fazer a diferença. Amém? Crente diferente não conta milagres.
Você já viu algum crente indiferente contar milagres? Não conta não. E se ele for contar é mentira, ele está inventando. Porque tem uns crentes que gostam de inventar. Como se Deus precisasse de ajuda, ele não precisa. Quem precisa somos nós. Somos nós. Deus fala para o profeta, o que fez? Ele diz, veja uma vara de amendoeira, disseste bem. O profeta não inventou, eu vejo uma vara cheia de flor, eu vejo uma vara de amendoeira, cheia de amendoeira. Não, cheia de amêndoa, não. Eu vejo uma vara de amendoeira, foi o que ele disse. Então, servo de Deus não precisa inventar e não inventa. Quem inventa são os indiferentes. Os indiferentes ficam com vergonha de não ter milagre para contar e ficam inventando milagre. Deus não precisa disso não, viu gente? Deus não precisa. Então se houver indiferença, tira do altar, limpa o altar, porque os milagres de Deus têm sido derramados na vida do teu povo. Amém? Deus gosta de fazer milagres. Diga para quem está do seu lado. Diga, Deus gosta de fazer milagres. Amém? Louvado seja Deus. A importância da sabedoria é muito valiosa na nossa vida. Nós temos que buscar a sabedoria, porque a própria palavra de Deus diz que a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer pedra preciosa. Então todo crente tem que ser sábio. Amém? Diga crente, diga para o seu irmão, crente seja sábio. Amém? Então queridos, Hanukkah fala da luz que vence as trevas. Hanukkah fala do fraco que vence o forte. Hanukkah fala do pequeno que vence o grande. Hanukkah fala de um povo que, apesar de ser a minoria, porque o povo de Deus ainda é minoria na terra, a maioria não serve a Deus. Então o povo de Deus é minoria, mas nós somos a minoria que vence a maioria. Amém? Nós somos a minoria que vence a maioria. Hanukkah fala disso, queridos. Aquela minoria, aquele pequeno exército venceu um grande exército. E a gente vai lá para João. Temos lido esse versículo entre tantos. João 10, 22. Ontem nós fizemos um verdadeiro tour na Bíblia, né? Mas hoje não será assim. João 10, 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Amém, queridos? Naquele momento, Jesus estava no templo, naquele local onde 200 anos atrás havia acontecido aquele grande movimento da festa da dedicação. Há 200 anos atrás, mais ou menos, aquela família entrou no templo para restaurar o templo. E chegando lá, viram a situação, o estado que o templo se encontrava. E o que aquele povo mais queria, queridos, era novamente cultuar ao seu Deus. O povo de Israel, há um tempo, não cultuava ao Senhor, não celebrava as festas do Senhor, principalmente a festa de tabernáculos, que era naquele período, e eles não puderam celebrar a festa de tabernáculos. Agora eles chegam, o templo está lá, todo bagunçado, Antíoco tinha destruído tudo, e eles vão lá restaurar, porque eles queriam ofertar um sacrifício de louvor e adoração a Deus. E uma das coisas que era necessária era acender a menorá no templo. E quando eles chegam no templo e percebem que não tem o azeite, e o azeite, como a gente já leu nas noites passadas, já falamos sobre isso, o azeite tinha que ser puro. Era necessário 8 dias para que aquele azeite fosse extraído. E eles precisavam acender a menorá, porque era uma ordenança do Senhor. Foi o Senhor quem havia mandado que fizesse a menorá. E como já vimos na palavra de Deus, Deus disse exatamente todos os detalhes da menorá, como ela deveria ser feita, detalhadamente. E uma das coisas que o Senhor disse é que a luz deveria ficar acesa
Continuamente. Não podia separar. E agora eles estavam diante de um grande problema. E o Senhor resolve o problema. Diga, Deus sempre tem solução. E a solução chegou quando eles encontraram aquele vasinho de azeite com o selo do sacerdote. O azeite para ser colocado na menorá tinha que ser o azeite segundo o Senhor ordenara. E eles encontram um vasinho de azeite com o selo do sacerdote, mas só podia acender a vela, acender a lamparina uma noite. Mas eles disseram, vamos acender. Gente, vocês já imaginaram a alegria daquele povo. Depois de tanto, olha a gente aqui, celebrando ao Senhor, é tão gostoso, a gente se alegra. Nós temos a liberdade de estar na casa do Senhor. Imagine um povo, anos e anos oprimidos, sem poder celebrar as festas do Senhor, sem poder obedecer ao Senhor. E de repente eles têm essa oportunidade, que alegria. Vamos acender a menorá com o azeite que tem. E Deus opera o milagre. O azeite de uma noite mantém as lamparinas acesas durante 8 noites. E ali dá-se origem à festa da Hanukkah e a esse objeto de nome Hanukkah. Porque agora, assim como em tabernáculos, a festa de tabernáculos é celebrada 8 dias, como o Senhor ordena, a festa de Hanukkah também é celebrada 8 noites, 8 dias. Não vou falar sobre o Shamash hoje, porque já falei ontem. Vou deixar para falar dele de novo lá para o último dia da festa, tá? Mas ontem eu já falei sobre o Shamash, sobre aquela vela ali, né? A lamparina ali no meio. Hoje eu não vou falar dela. Mas o que eu quero lembrar, queridos, é que depois de quase 200 anos, está Jesus lá no templo. O templo que havia sido rededicado ao Senhor. Agora o templo que já está, um templo que estava bonito, reconstruído, e Jesus chega naquele templo. E ele está ali no alpendre, ali no lugar onde provavelmente a Hanukkah estava colocada, porque a menorá fica dentro do templo, a Hanukkah fora, num lugar exposto, num lugar visível. E Jesus, como eu já falei aqui, todas as festas bíblicas apontam para Jesus. Todas as festas do Senhor, todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. E está Ele lá, a Hanukkah, Ele é a nossa menorá, Ele é a luz que não se apaga. Está Ele lá no lugar da Hanukkah e perguntam para Ele. Veja só a pergunta que fazem a Ele. Vamos repetir aqui, 24. Rodearam, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-no abertamente. Queridos, na época de Jesus, Israel estava debaixo do domínio de Roma. Quem dominava Israel era Roma. O povo de Israel estava debaixo do domínio romano. E o povo judeu esperava ansiosamente por um libertador. Eles esperavam ansiosamente por alguém que livrasse eles das mãos dos romanos. Eles queriam voltar a ser um povo livre. Eles queriam voltar a ser donos das suas terras. Mas não era assim. Quem dominava sobre os judeus ainda eram os romanos. Eles não estavam mais debaixo do domínio do exército grego, do exército sírio, mas eles estavam debaixo do domínio de Roma. E para eles havia um desejo, uma ansiedade, que o Messias, o Filho de Deus, que eles sabiam que viria, chegasse. Mas eles imaginavam que viria como um guerreiro. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas aquele povo, eles tinham um anseio. Eles queriam sair de debaixo da opressão de Roma. Eles ainda não estavam gozando de plena liberdade. E por isso, a pergunta a Jesus: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando nós vamos ficar nesse suspense, nessa agonia, nessa aflição? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, diz-me abertamente. Todo judeu tinha um anseio, tinha um desejo de ficar livre da opressão de Roma, livre do domínio romano. E Jesus,
ele encontra-se com uma mulher samaritana. A gente já falou aqui de alguns encontros de Jesus, quando a luz chegou na casa de Lídia, quando a luz chegou na casa de Zaqueu e de outros, não é verdade? Mas eu quero lembrar vocês que a luz chegou até a mulher samaritana. E aquela mulher, considerada uma mulher prostituta, porque já tinha havido alguns homens na sua vida e ela ainda não tinha o seu marido. Quando ela teve aquele encontro com a luz brilhou na vida dela, dissipou as trevas. E aquela mulher tornou-se uma outra mulher. A vida daquela mulher foi transformada. Ela foi liberta de tudo aquilo que a oprimia. E era esse o reinado de Jesus e continua sendo. Os judeus esperavam ficar livres do domínio de Roma. Na verdade, Jesus veio para libertar do domínio de Satanás. Ele veio para libertar da escravidão do pecado. Ele veio para libertar da escravidão da religiosidade. E aqueles homens não entendiam isso. Jesus teve um encontro com a mulher adúltera. E naquele momento, a luz do Senhor brilhou na vida daquela mulher. E aquele espírito imundo de adultério que aprisionava, que oprimia aquela mulher, teve que sair, porque a luz chegou. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Hanukkah, festa das luzes. E a nossa luz é Jesus. Ele é a nossa menorá, Ele é nosso candelabro. E assim, queridos, como Ele chegou em Jerusalém, como Ele chegou em Israel, para libertar os judeus da opressão de Satanás, e aquele povo não entendia, porque estava preocupado em ser liberto, em ficar livre da opressão de Roma, do domínio romano. Eu quero dizer para você que Ele está aqui. A sua luz está brilhando sobre a sua vida. E há muitas pessoas que estão aqui, servem ao Senhor, mas ainda estão oprimidas, ainda estão debaixo de jugo, ainda vivem aprisionadas. E hoje a luz que vai brilhar na tua vida é a luz da libertação. Nós falamos, queridos, da luz quando ela entra na nossa vida e ela dissipa as trevas nas nossas primícias, na nossa finanças. Nós tivemos um ensino sobre isso. A luz entrou nas nossas finanças. Nós tivemos um entendimento dentro da palavra de Deus do que é ser próspero, de como prosperar. E todos que querem ser prósperos só não irão prosperar se não quiserem, porque o ensino foi dado dentro da palavra de Deus. E eu estou diante de um povo próspero, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a luz brilhou na nossa família. Decretos sobre a nossa família foram lançados nesses dias. E hoje a luz está brilhando sobre as nossas vidas para nos libertar de toda opressão, de todo jugo que possa ainda existir em nossas vidas. Muitos cristãos estão aprisionados. Sabe por quê, queridos? Porque ainda estão debaixo do jugo. Crente que está devendo. Prisão, isso é opressão. Que tem que andar de cabeça baixa porque está com vergonha. Porque deve. E o Senhor diz a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O amor de Deus para os outros. E quando eu falo que você deve, eu não estou falando de quando você compra a prestação, não. Porque quando nós compramos a prestação, nós temos um compromisso, nós só devemos a partir do dia que chegou a data de pagar e não pagamos. Aí está devendo. Fora isso, você está dentro do prazo para pagar. Eu digo a quem compra e não paga. Eu digo a quem toma emprestado e não devolve. E é crente. E infelizmente muitas pessoas dizem: é crente, Deus me livre de alugar casa para crente. Misericórdia. Crente com fama de caloteiro. Crente com fama de mal pagador. Crente que vive debaixo da opressão de mamon. Tudo que vê compra e depois não paga. Não pode ver uma prova
uma opressão. E é crente. Crente que vive debaixo da opressão da mentira. Porque vive mentindo. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. E os crentes são filhos do Deus vivo. Amém, queridos? Então essa opressão vai ter que sair da tua vida em nome de Jesus. Crente que vive dependente. Crente, você só pode ser dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus.